Olá a todos os participantes. Meu desejo é que todos estejam muito bem. Meu nome é Dalton Christopher e eu sou aluno de medicina da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. O CIEM, o Congresso Interdisciplinar de Especialidades Médicas, tem o prazer de dar início a mais uma aula. Hoje teremos o tema de tumores intracranianos e o convidado especial é o professor e neurocirurgião Bruno Fernandes. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente antes da pandemia. Espero que vocês aproveitem a experiência e o conhecimento do Bruno. Professor, o CIEM e a Faculdade de Medicina da UFMT, Cuiabá, agradecem muito o senhor por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Antes de passar a palavra, eu preciso falar um pouquinho do seu currículo. O professor Bruno Fernandes é médico pela Universidade Federal de Sergipe, que hoje ministra aulas, é neurocirurgião e mestre em tecnologias pela Unifesp de São Paulo. Também fez fellowship em radiocirurgia e neurocirurgia funcional no HCOR de Neurociências. Atualmente é preceptor do grupo de tumores da Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia, neurocirurgião do Hospital Unimed e professor de neurocirurgia da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Tiradentes. Professor, agora a palavra é sua. Muito obrigado aí, Dalton. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre tumores intracranianos. Seria um pouco uma grande pretensão de minha parte, assim, tentar falar numa aula um tema tão abrangente que faz parte de uma subespecialidade da nossa especialidade médica, que é a neurocirurgia, né? A área de neuro-oncologia é uma subespecialidade da gente. Mas eu vou tentar aqui, de certa forma, resumir e falar dos aspectos mais relevantes para a formação do médico geral. O que é mais importante que o médico generalista saiba sobre tumores intracranianos? Bem, essa aqui é a classificação mais recente, de 2016, da OMS, dos tumores intracranianos. Percebam que a gente tem um número relativamente grande de subtipos de tumores. Mas assim, não faz parte muito do nosso objetivo que a gente saiba todos esses subtipos. Talvez os mais relevantes de a gente entender como subgrupos são esses aqui. Eu separaria em astrocitomas, os tumores celares, né, que são os tumores da região da hipófise, os schwannomas, que são tumores provenientes da bainmielina, os meningiomas e as metástases. Todos os demais são englobados aqui nesse subgrupo que eu coloquei como outros. Bem, primeiro vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Qual é o exame de eleição para a gente fazer o diagnóstico do tumor intracraniano? Isso vai depender muito do ambiente onde a gente está. Por exemplo, se estivermos no ambiente de consultório, estou no meu consultório médico, atendendo o paciente, qual é o exame que eu vou solicitar? Uma ressonância de crânio com contraste. No entanto, o exame de eleição para os ambientes de urgência e emergência é a tomografia de crânio sem contraste. Aí alguém pode falar, poxa, mas por que sem contraste? Não seria interessante uma tomografia com contraste? Olha, para te falar a verdade, assim, hoje em dia a gente não tem muito mais espaço para tomografia de crânio com contraste. E por que a tomografia de crânio sem contraste? Porque o paciente não vem, eu tenho um tumor. Ele vem com um quadro clínico, uma cefaleia com sinal de alarme, um rebaixamento de nível de consciência. E a tomografia de crânio sem contraste, ela permite que a gente possa excluir uma emergência ou uma urgência médica. Com a tomografia de crânio sem contraste, eu consigo, de certa forma, olha, não há uma lesão com efeito de massa significativo e não há um sangramento, não há hidrocefalia. Isso eu quero dizer com a tomografia de crânio sem contraste. E aí, se eventualmente a tomografia de crânio sem contraste evidencia que há uma lesão ou uma área suspeita de se tratar de um tumor intracraniano, aí eu suplemento com uma ressonância com contraste. Mas a conduta de urgência e emergência já foi dada. Se ele tiver uma hidrocefalia, eu não vou esperar fazer uma ressonância para poder fazer o tratamento. Então, a tomografia de crânio sem contraste, ela permite que a gente trate os problemas, ou melhor, as urgências e emergências médicas. Se a gente fosse separar aqueles subgrupos que eu acabei de detalhar
em 3 grandes grupos, eu separaria da seguinte forma. A gente tem os tumores gliais, ou seja, aqueles tumores dentro do crânio, que são originados de células da glia, os gliomas, né? Os astrocitomas. Temos os tumores não gliais, que são aqueles originados nas células de Schwann, Schwannoma, é um meningioma, é algum tumor que não foi originado da célula da glia. E o terceiro subgrupo aí, o grupão, o de metástases, que aí são células metastáticas, né, células neoplásicas provenientes de câncer, ou seja, células neoplásicas provenientes de tumores de outras regiões do corpo, que não o crânio, que não o cérebro, e que foram para lá por via hematogênica, por exemplo. Então, são esses 3 grupos. E aí eles perfazem, do ponto de vista de frequência, mais ou menos 1/3 para cada grupo. Então, a gente tem 1/3 mais ou menos de tumores gliais, 1/3 mais ou menos de tumores não gliais e 1/3 de metástases. Seria essa, mais ou menos, aí a divisão epidemiológica. Só que aí, com tanto subgrupo, com tanto tipo de tumor, como é que eu consigo balizar e fazer um diagnóstico acurado de um tumor intracraniano? Quais são as pistas que eu posso levar em consideração? É só o aspecto do tumor? Obviamente que não. Vão haver aí 3 variáveis que vão ajudar a gente a diferenciar, então, uma pista do que seria aquele tumor, que é a idade e a localização e o compartimento onde ele está. Vou explicar melhor. Por que idade? A gente tem um subgrupo de tumores próprios das crianças e outros subgrupos de tumores próprios do adulto. Então, se eu estou tratando um adulto, eu estou tratando de um universo de tumores. Se o paciente se trata de uma criança, eu trato com um outro universo de tumores. Então, essa informação, se é um adulto ou uma criança, já é metade do caminho. Eu já excluo metade das possibilidades, digamos assim. Obviamente, a medicina, a gente não pode dizer nem nunca, nem sempre, mas é um importante balizador essa variável idade. Outra variável é a localização do tumor. É um tumor supra ou infratentorial? E a terceira, em que compartimento ele está? É um tumor intra ou extraaxial? O que significa isso? É um tumor dentro do cérebro ou fora do cérebro? Eu combinando essas 3 informações, eu consigo restringir a um subgrupo menor de possibilidades e eu consigo ter uma pista, né? Um diagnóstico mais acurado. Eu consigo facilitar a minha vida, né? Bem, quando a gente fala de idade, como eu falei, nós temos um grupo de tumores de crianças e um grupo de tumores de adultos. Quais são os principais tumores da criança? Olha, se o paciente é uma criança e ele tem com tumor, né, eu falo, olha, esse aqui deve ser ou um mediloblastoma, ou um ependimoma, ou um craniofaringioma, ou um germinoma, ou um teratoma, ou um papiloma de plexo coroide. Em resumo, né? Obviamente, vai haver outras pistas, como se ele está supratentorial ou infratentorial, em que compartimento, vão ajudar a melhorar e a restringir mais esse diagnóstico. Mas a mensagem importante a ficar é que, quando a gente fala de crianças, falamos de um universo de tumores diferente do universo de tumores do adulto. Já quando a gente fala de adulto, as possibilidades são outras. Olha, é um tumor intracraniano no adulto? Olha, isso aqui deve ser uma metástase, um glioma, um schwannoma, ou um meningioma ou um adenoma de hipófise. Obviamente, não exclusivamente essas possibilidades, estou falando aqui as principais. Especificamente hoje, a gente vai acabar se restringindo aos tumores de adulto. Como eu falei, criança é uma outra coisa, é um outro universo. Vamos falar hoje especificamente de adultos. E como é que a gente diferencia essas possibilidades de diagnósticos em relação à localização? Bem, aqui nessa imagem eu tenho um corte, uma peça anatômica com um corte sagital. Perceba aqui, vou botar aqui. Opa. Perceba aqui, a gente tem a tenda, né? Essa estrutura aqui é a tenda do cerebelo. Ela divide 2 compartimentos. Nós temos aqui em cima o compartimento supratentorial e aqui embaixo o compartimento infratentorial. Se o tumor se localiza no compartimento supratentorial, nós temos 2 principais hipóteses. Se ele é intraaxial. Olha, é um tumor dentro do cérebro e ele é supratentorial. Então, tem 2 hipóteses principais: glioma e metástase.
Não, olha, o tumor ele está intraxial, só que ele é infratentorial. Aí eu tenho 3 principais hipóteses. Se o tumor estiver no cerebelo, olha, deve ser uma metástase ou hemangioblastoma. No tronco, um glioma de tronco. Então, repetindo, é um tumor intraxial, ou seja, o tumor está dentro do cérebro. Dentro do cérebro, dentro do encéfalo. Olha, dentro do encéfalo, mas ele está supratentorial, glioma metástase. Ele está infratentorial, metástase, hemangioblastoma e glioma de tronco. Ok? Não, mas o tumor ele está fora. O tumor está fora do cérebro. Olha, se o tumor está fora do cérebro, ou seja, ele está extraxial, ele não está dentro do encéfalo. Mesmo raciocínio. Se ele estiver supratentorial, eu vou pensar em meningioma e adenoma de hipófise. E se ele estiver infratentorial? Pode ser também meningioma, mas aqui a gente vai ter a possibilidade dos schwannomas. Tendo ideia mais ou menos dessas dicas, vamos continuar aqui explorando essas imagens. Nós temos 4 imagens de tumores intraxiais. Percebam que em todas as lesões aqui exemplificadas, nós temos tumores dentro do cérebro. Vamos usar a dica que a gente acabou de comentar. Olha, esse tumor aqui que eu estou colocando como número 1, ele está dentro do cérebro, está no cerebelo, ou seja, está no hemisfério cerebelar, e ele é infratentorial. Ora, é um tumor intraxial infratentorial? Eu falei, olha, intraxial infratentorial, basicamente eu falei de 3 possibilidades. Se for no cerebelo, é hemangioblastoma ou metástase, se for no tronco, glioma de tronco. A gente está falando aqui de um tumor, e aí a gente vai diferenciar, poxa, então no cerebelo tem 2 opções, hemangioblastoma e metástase. No adulto, a gente costuma falar que a primeira opção para um tumor de fossa posterior é metástase. A segunda hipótese, metástase. A terceira, metástase. A quarta, metástase. Porque lesão de fossa posterior no adulto, na ampla maioria das vezes, a gente vai acabar que tá lidando com uma metástase mesmo. Do ponto de vista epidemiológico, é muito mais frequente. Então, o primeiro raciocínio seria esse. Olha, uma lesão infratentorial, intraxial, metástase. É um adulto? Metástase. Agora, veja que eu tenho aqui uma outra lesão, também na fossa posterior, que eu vou colocar como número 2 aqui. Também na fossa posterior, só que essa lesão, também intraxial, também no adulto. Alguém poderia falar, olha, lesão intraxial infratentorial é uma metástase. Só que isso aqui tem um detalhe interessante, porque se trata de uma lesão cística, é um cisto, com um nódulo hipercapitante excêntrico, que a gente chama de nódulo mural. Então, lesão cística com nódulo mural, isso aqui é muito sugestivo de hemangioblastoma. Então, veja que as 2 lesões que eu acabei de falar, que são ambas intraaxiais e infratentoriais, apesar de elas compartilharem essa mesma característica de ser mais frequente na região infratentorial e intraaxial, elas são, do ponto de vista de aspecto de imagem, bem distintas. Uma apresenta um halo hipercapitante, a outra apresenta um nódulo mural excêntrico. Então veja que acaba sendo fácil a gente diferenciar. Não, mas as outras 2 lesões também são intraxiais, mas elas não são infratentoriais. A gente está se referindo aqui a lesões supratentoriais. Aí eu falei, olha, lesão é supratentorial e é intraxial, eu dei 2 opções, metástase e glioma. Já aqui, nesses outros 2 exemplos, nós temos também lesões intraxiais, só que supratentoriais. E aí, se você lembrar, eu te falei que lesão intraxial supratentorial, eu dei 2 opções, metástase e glioma. Diferentemente das lesões infratentoriais, onde metástase corresponde com a ampla maioria dos casos, aqui não, glioma e metástase são bem comuns, as 2 no espaço supratentorial. Não dá só na base epidemiológica, digamos assim, excluir uma ou outra, mesmo porque uma é diagnóstico diferencial da outra. Só que o que pode me dar pista
para acabar inferindo ou presumindo um diagnóstico em detrimento do outro. Olha só, aqui nessa lesão que eu vou numerar como 3, nós temos uma lesão circunscrita dentro do cérebro, e perceba que a gente tem uma área grande, hipointensa, perilesional. Isso aqui não é tumor, não. O tumor é essa bolinha aqui, essa lesão bem circunscrita e hipercapitante. Só que ele tem uma ampla área de edema perilesional. A gente fala que esse edema classifica ele como edema vasogênico. Nesses casos, onde a gente tem um edema desproporcional ao tamanho da lesão, essa é uma característica que chama muito atenção para a possibilidade de metástase. Veja que nesse exemplo 4, eu tenho uma lesão também hipercapitante, mas com uma captação periférica bem irregular, com um aspecto infiltrativo. Essa lesão aqui fala a favor de um glioma, mais especificamente de um glioma grau 4, que a gente chama de glioblastoma. Ok, entendi bem as lesões intraxiais. E as extraxiais? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Todas as lesões aqui desse exemplo, elas estão fora do cérebro, portanto, elas são extraxiais. Mas para inferir diagnóstico, eu também vou usar aquela dica, olha, tá supra ou infravetorial? Vamos lá. Essa lesão aqui, de número 1. Essa lesão é uma lesão que está fora do cérebro. Perceba que ela começa a empurrar o cérebro. Ela está fora do cérebro. E ela está no compartimento, ou melhor, ela tem uma localização supratentorial. Veja que a lesão número 2 também está fora do cérebro, porque ela é extraxial e também é supratentorial. Se você lembrar do que eu falei, lesões supratentoriais e extraxiais, eu dei 2 opções: meningioma ou adenoma de hipófise. A lesão número 2 está justamente na topografia da hipófise. Então, essa aqui é uma imagem bem característica de um adenoma de hipófise, uma lesão celular globosa, né, com captação pelo contraste, relativamente homogênea. Só uma curiosidade aqui, perceba que a célula, ela dá de cara para essa estrutura aqui. Isso aqui é um espaço, é um dos seios paranasais, é o seio esfenoidal. E perceba que se a gente entrar pelo nariz, a gente vai dar de cara com a lesão. Essa peculiaridade anatômica, vocês vão ver mais na frente, que vai acabar sendo uma das opções de tratamento. Esses tumores aqui, os adenomas de hipófise, a gente acaba operando preferencialmente por via transesfenoidal, ou seja, através do nariz. Se esse aqui é um adenoma de hipófise, por exclusão, essa opção aqui só deve ser um meningioma. O número 1 é o meningioma. E quais são as características do meningioma? Olha, uma lesão fora do cérebro, e ela apresenta essa implantação na base dural. E veja esse rabinho aqui, ó. Isso aqui a gente chama de cauda dural. Então, esse tumor, um tumor hipercapitante, com a base dural ampla, com a cauda dural, isso é bem característico do meningioma. E se a lesão for infratentorial? Uma lesão extraxial infratentorial, também te dei 2 opções: chivanoma e meningioma. Então, o número 3 e o número 4 deve ser um chivanoma ou um meningioma. Mas quem é quem? Como é que eu diferencio um do outro? Olha, aqui a gente vai levar algumas dicas para diferenciar um do outro. Essa lesão número 4 aqui é uma lesão com importante captação pelo contraste e uma ampla base dural, muito além do meato acústico interno. Isso aqui fala a favor do meningioma também, porque tem essa implantação dural. Já essa outra lesão aqui, que ela é centrada, nesse corte não dá pra gente perceber muito bem isso, mas uma lesão centrada no meato acústico interno, fala a favor de um chivanoma. Tem como, eu falo isso de maneira inequívoca? Obviamente que não. Mas eu tenho que me utilizar de alguns parâmetros para poder presumir um diagnóstico. E é dessa forma que a gente acaba fazendo. Vamos continuar. E com relação, então já sei diferenciar da perspectiva de imagem os principais tipos de tumores. E já sei também
qual exame eu devo pedir, se uma ressonância ou se uma tomografia. Mas com relação à apresentação clínica, como é que esses pacientes eles vão chegar no pronto-socorro? Ou como é que eles vão chegar no nosso consultório? Olha, a apresentação clínica, a clínica do paciente, vai ser muito dependente da localização. E aqui eu vou separar novamente os tumores em tumores supratentoriais e tumores infratentoriais. Veja que essa diferenciação é bem importante, vai acabar diferenciando possibilidades diagnósticas, diferenciando inclusive a clínica. O paciente com tumor supratentorial, ele vai vir, na grande maioria das vezes, com a queixa de cefaleia. Lembre que na história dos pacientes com tumor, classicamente a palavra progressivamente vai acabar aparecendo. Essa é uma diferenciação em neuro que a gente faz. Olha, as doenças vasculares, geralmente elas se apresentam de forma súbita. Um AVCI, um HSA. A história é de algo que apareceu subitamente. No caso dos tumores intracranianos, a história é de algo que apareceu progressivamente. Então, é uma cefaleia que vem piorando progressivamente. É um déficit neurológico, ou seja, olha, está mais fraco de um lado e vem piorando progressivamente. Ou ele progressivamente alterou o nível de consciência. Em outra clínica, é crise convulsiva, porque o tumor ele pode exercer um efeito irritativo sobre o parênquima encefálico e dessa forma deflagrando uma crise convulsiva. Então veja que essas quatro são as principais manifestações dos pacientes. Ele geralmente vai vir com a cefaleia, com déficit neurológico focal, com alteração do nível de consciência ou com crise convulsiva. Outra coisa que em neuro a gente costuma exercitar bem as hipóteses diagnósticas, tanto a sindrômica, quanto a topográfica, quanto a etiológica. Em outras palavras, como o paciente se apresenta sindromicamente, qual o local presumido daquela lesão e o que está causando aquela lesão, aquele problema. No caso da apresentação clínica, isso vai oferecer bastante pista para a gente em relação a esses três diagnósticos. Cefaleia não, ela não topografa muito bem. Uma cefaleia progressivamente só vai me falar que tem algo de errado, mas um déficit neurológico focal não. Esse é capaz de certa forma, me indicar de maneira relativamente bem precisa onde está uma determinada lesão. A crise convulsiva também pode ajudar. A depender do local, ou melhor, a depender das características da crise, eu posso presumir, por exemplo, o lobo onde aquela lesão está. Olha, tem uma crise de características de crises frontais. Olha, não, ele tem uma crise parcial complexa, que me sugere uma localização temporal, por exemplo. Já quando eu falo de lesões infratentoriais, as principais clínicas serão a alteração do nível de consciência, algum déficit neurocraniano e clínica que está associada à hidrocefalia. Então, vamos lá. A alteração do nível de consciência, melhor dizendo, vai estar associada à hidrocefalia, geralmente. E a alteração de coordenação, melhor falando. Se essa lesão é uma lesão cerebelar, por exemplo, como aquela que eu mostrei, uma metástase cerebelar, aquele paciente vai tender a ter uma alteração de coordenação. Ele vai ter uma alteração de coordenação ipsilateral, por exemplo. Olha, a lesão está no hemisfério direito, então eu espero, por exemplo, que ele tenha uma alteração na prova index-nariz do lado direito. Ou então, o paciente tem um déficit neurocraniano. Ora, se ele tem um déficit do facial, por exemplo, topograficamente, sobretudo se está associado a uma síndrome neuromotor superior, essa lesão deve estar no tronco, ou muito próximo a ele. Já a clínica de hidrocefalia, esse paciente vai depender muito da velocidade de instalação da hidrocefalia, mas geralmente, se for uma hidrocefalia de instalação e de piora progressiva, esse paciente vai se apresentar com cefaleia progressiva e também pode apresentar o quê? Papiledema. O fundo de olho é algo que a gente costumeiramente acaba deixando passar na nossa prática clínica, mas pode fornecer uma pista muito importante sobre o diagnóstico presumido. Vou continuar aqui. Pronto. De todas essas apresentações, talvez a que seja mais importante que a gente tenha em mente, porque é o seguinte, olha, se o paciente apresenta um déficit neurológico focal, dificilmente a gente vai deixar esse paciente passar. Se ele está rebaixado, tem alteração do nível de consciência, dificilmente a gente vai acabar deixando esse paciente ir embora também.
Se ele tem a crise convulsiva, da mesma forma. Se tem um déficit de nervo craniano, do mesmo jeito. Agora, o paciente com cefaleia crônica é um paciente que facilmente é negligenciado. Eu percebo muitas vezes o paciente tem uma longa história de percorrer diversos colegas e ninguém aventar a hipótese da possibilidade de tumor intracraniano, por exemplo. Então, eu gostaria de fazer chamar atenção aqui para a cefaleia crônica. E primeiro vamos definir o que é cefaleia crônica. Cefaleia crônica é uma cefaleia que dura pelo menos, ou melhor, que ocorre pelo menos 15 dias no mês, não precisa ser, assim, contínuo, né, 15 dias seguidos. 15 dias é mais ou menos, olha, tem dor de cabeça dia sim, dia não. Seria mais ou menos isso. E que isso acontecesse nos últimos 3 meses. Então, um paciente que tem dor de cabeça de 3 a 4 vezes por semana nos últimos 3 meses. E aí, essa cefaleia crônica, ela pode ser primária, que é aquela cefaleia que não acontece com uma doença, com um substrato anatômico propriamente dito, e as secundárias. Cefaleia secundária se tiver alguma coisa que está ocasionando, alguma coisa na imagem que está ocasionando aquilo ali. Olha, o paciente tem hidrocefalia, tem um tumor, tem alguma coisa que está ocasionando aquela cefaleia crônica. E o que vai chamar atenção para esse diagnóstico? É justamente os sinais de alarme. Então, temos que prestar atenção nos sinais de alarme, porque sinal de alarme num paciente com cefaleia crônica é indicativo de tomo de crânio sem contraste. Ou seja, uma tomografia, uma neuroimagem de urgência. E quais são os sinais de alarme? Olha, eu tenho sinais de alarme tanto na história quanto no exame físico. Vai ser sinal de alarme uma cefaleia súbita de forte intensidade, que não se encaixa na cefaleia crônica, né? Mas é um sinal de alarme de cefaleia. Uma cefaleia que é qualitativamente diferente, olha, eu tenho dor de cabeça que era de um jeito, e agora ela ficou de outro. Isso chama atenção. Ou se o paciente tem uma infecção associada, porque pode chamar atenção para diagnósticos diferenciais infecciosos, né? É uma dor de cabeça que iniciou recentemente, após 50 anos. Olha, ele nunca teve dor de cabeça. E agora, aos 55, começou a aparecer com dor de cabeça que não passa. Isso chama atenção também. Porque isso foge do comportamento das cefaleias primárias, que começa em uma pessoa bem jovem. Ou então, se o paciente foi muito deprimido, usa anticoagulante, tem histórico de uso de drogas ou histórico de trauma. Veja que isso aqui é sinal de alarme para cefaleia crônica, não necessariamente associada a tumor, né? Ou então, pode ser sinal de alarme também achados do exame físico. Olha, rebaixou, tem meningismo, tem papiledema, tá toxêmico. Bem, mas se a gente for depender de lembrar de todos os sinais de alarme para poder pedir uma tomografia, pode ser que esse diagnóstico passe. Então, vamos dar uma resumida aí nesses sinais de alarme. Olha, do ponto de vista de história, geralmente o que a gente vai acabar valorizando é o seu bom senso. Olha, ele nunca teve dor de cabeça e, de repente, após 50 anos, passou dor de cabeça, é bom que a gente faça uma tomografia de crânio para excluir algum problema. Cefaleia súbita de forte intensidade, eu sempre gosto de salientar, porque apesar de não fazer parte da clínica dos tumores intracranianos, ela chama atenção para um diagnóstico bem relevante, que é a hemorragia subaracnoide. A gente não pode deixar de passar esse diagnóstico. Bem, mas continuando. E ainda como sinal de alarme, se você tiver dúvida, olha, estou com dúvida, não estou confortável, para mim essa cefaleia ela tá estranha, é uma cefaleia que não se encaixa muito bem no perfil das cefaleias primárias. Também é interessante pedir uma tomografia de crânio. Ou então, se o paciente tiver qualquer alteração de exame neurológico, qualquer alteração de exame neurológico justifica uma tomografia de crânio. Então, sinal de alarme é igual à investigação, com tomografia computadorizada de crânio, sem contraste. O que eu vou procurar nessa tomografia? 2 coisas, basicamente. Sangue, né, obviamente, e alguma lesão com efeito de massa. Lembrando que a gente não deve solicitar líquor para os pacientes sem antes ter uma tomografia para excluir efeito de massa, porque uma lesão com efeito de massa é digamos assim, é uma contraindicação relativa à punção lombar. Bem, e tudo isso aí acaba rivalizando com a cefaleia primária. O que é a cefaleia primária? A cefaleia primária é a cefaleia que tem uma tomografia e um líquido normal. E aí vai ser aquele estado brigadeiro, uma cefaleia que tem o mesmo padrão, não tem nenhum comemorativo importante, não tem alteração do exame neurológico, também não tem nenhuma comorbidade preocupante. Isso é uma cefaleia primária. Se fugir disso,
o paciente deve se chamar atenção para cefaleia secundária e o paciente deve ser submetido a uma tomografia de crânio sem contraste. E cefaleia secundária, nós vamos ter dois diagnósticos principais. Tumor, pelo efeito de massa, e hipertensão intracraniana, sobretudo no contexto de hidrocefalia. E por que a hipertensão intracraniana acaba assustando muita gente? Isso aqui é uma imagem, uma peça anatômica, onde foi cortado o cérebro, e a gente está vendo de cima. Aqui a gente tem o mesencéfalo, né? Perceba o mesencéfalo aqui. E aqui a gente tem a tenda, a borda livre da tenda. Perceba que isso aqui é o tentório que foi removido, foi cortado durante a preparação da peça e foi rebatido aqui para cima. De forma que eu estou com a visão a partir da localização supratentorial e eu consigo ver o compartimento infratentorial. Olha aqui a superfície superior do cerebelo, olha aqui a raiz do trigêmeo, enfim. Mas o que eu queria mostrar e chamar a atenção era justamente para essa estruturazinha aqui, que é o terceiro nervo. O terceiro nervo ele vai acabar entrando no seio cavernoso através dessa estrutura triangular aqui, que a gente chama de trígono do oculomotor, porque tem associação com o oculomotor. Esse trígono do oculomotor ele vai ser delimitado por três pregas de dura mater. A prega petroclinoideia anterior, a prega petroclinoideia posterior e a interclinoideia. E por que esse detalhezinho anatômico é importante? Porque um dos sinais de gravidade que a gente observa na prática clínica é o paciente com anisocoria. E por que o paciente fica anisocórico e por que isso preocupa tanto o neurocirurgião? Porque a anisocoria é sinal de que algo está comprimindo esse terceiro nervo contra a prega petroclinoideia posterior. Então é como se não. O que vai acabar herniando é o uncus, né? Há uma herniação de uncus, uma hidrocefalia descompensada, vai haver uma herniação de uncus que vai comprimir o terceiro nervo contra a prega petroclinoideia posterior. Esse terceiro nervo ele vai conter fibras parasimpáticas. Se você lembrar bem, as fibras parasimpáticas elas são responsáveis pela miose da pupila, né? E aí, se elas param de funcionar, a pupila daquele lado vai ter uma ação simpática não contrabalanceada pela ação parasimpática, ela vai dilatar. Então, o paciente que tem uma herniação de uncus vai ter uma compressão do terceiro nervo, ele vai apresentar uma anisocoria com dilatação pupilar do lado da herniação. Então, é isso que a gente acaba observando. Alguém pode acreditar, não, mas eu não estou conseguindo visualizar essa relação entre o terceiro nervo e o uncus. Não tem problema. Aqui é uma outra visão, demonstrando a visão lateral do cérebro, né? Ou seja, essa estrutura metálica aqui, esse afastador, está suspendendo o lobo temporal. Quando ele suspender o lobo temporal, eu consigo visualizar essa estrutura aqui, que é o tronco encefálico, né? Olha essa estruturazinha triangular aqui. Essa estrutura triangular é o uncus. Veja que se ele hernia, ele vai direto em quem? Olha aqui o terceiro nervo. Percebe o que acontece na herniação de uncus? Não, eu não acredito ainda. Tudo bem. Essa visão aqui é uma visão do cérebro, olhando uma visão inferior. Olha aquela estrutura triangular novamente, o uncus. Se ela hernia, ela vai direto em quem? No terceiro nervo, no oculomotor. Então vamos continuar com a exemplificação de alguns casos clínicos. É uma senhora de 52 anos que tem uma queixa de dor de cabeça há meses. É uma cefaleia de início recente, iniciou nos últimos 4 meses, e ela é quase diária. Olha, daqui a gente já vê, já com essa descrição, que se trata de uma cefaleia crônica, né? Ela quase diária eu entendo como mais do que 15 dias por mês. E ela tem isso há mais de 4 meses. E olha a idade dela, 52 anos. Nossa, só nessa primeira fase do caso, eu já consigo perceber que se trata de uma cefaleia crônica com sinal de alarme. Sem ver mais nada do exame dela, eu já sei que eu vou precisar fazer uma tomografia de crânio dessa paciente. Mas vamos continuar. Ela fala que essa cefaleia, principalmente na região hospital, de forte densidade, empontada, não tem fonofotofobia e é associada a náuseas e vômitos. Essa informação aqui, algumas vezes os alunos eles acabam confundindo isso como sinal de alarme. Náusea e vômito, no contexto de cefaleia, não é um sinal de alarme.
Na verdade, é uma apresentação muito comum de uma cefaleia primária, enxaqueca. Então, isso aqui não é sinal de alarme. Sinal de alarme é isso aqui, ó, essa informaçãozinha escondida. Uma cefaleia nova, 4 meses, quase diária, numa paciente de 52 anos. Isso é sinal de alarme. Náusea e vômito, não. Tá ok, vamos continuar. E a paciente tem tontura também, com evolução progressiva. Olha a palavrinha que eu falei aqui, ó, progressiva. E pouca melhora com medicações sintomáticas. Evolui com desequilíbrio ao andar há 2 dias. Será que isso aqui é alteração cerebelar? Vamos ver. Esse desequilíbrio, vamos ver o exame dela. Nenhum antecedente importante. Exame físico geral, importantíssimo. Ela tem massa endurecida na mama esquerda. Nossa, só no exame físico eu já consigo perceber que tem algo errado. Uma massa endurecida na mama esquerda associada à linfonodomegalia axilar. As coisas começam a parecer fazer sentido. Olha, tem uma história, uma cefaleia com sinal de alarme, com a clínica compatível com a lesão de fossa posterior, com uma massa endurecida na mama esquerda. Poxa, eu sei que a metástase é uma das principais associações, assim, uma das principais opções, uma das principais hipóteses diagnósticas em lesões de fossa posterior. E se a paciente tem uma lesão sugestiva de um tumor primário com uma clínica sugestiva de uma lesão de fossa posterior, antes de ver o restante do exame, eu já sei que uma lesão de fossa posterior pode ser a explicação para esse quadro. E no exame neurológico dela? Ela tem marcha atáxica e índex nariz à esquerda dismétrico. Aqui, praticamente, eu fecho que ela tem uma lesão no hemisfério cerebelar esquerdo e, possivelmente, de etiologia neoplásica. Mais especificamente, é uma metástase. Então, veja bem, só com a história eu consegui fazer um diagnóstico sindrômico, topografei no hemisfério cerebelar esquerdo e ainda estou falando o diagnóstico, estou sugerindo o diagnóstico etiológico, metastático. Então, ela deve ter uma metástase no hemisfério cerebelar esquerdo. Vamos prosseguir. Como eu falei, vamos precisar de uma tomografia de crânio sem contraste. Foi o que foi feito para ela. A tomografia de crânio sem contraste, eu consigo observar que a fossa posterior dela está cheia. Eu não consigo nem delimitar o quarto ventrículo. Não consigo nem ver o quarto ventrículo. Cadê o quarto ventrículo? Está apagado aqui. De tão cheia que está essa fossa posterior. Tem essa área aqui hipodensa, que pode ser um edema vasogênico. E tem uma sombra de alguma coisa aqui. Algo estranho aqui. Que pode ser uma massa. Eu não faço isso de maneira destrambelhada, né? Eu já sei, pela história e pelo exame do paciente, que ela devia ter uma massa cerebelar esquerda. Então, eu já vou procurar o hemisfério cerebelar esquerdo por alguma alteração. E eu acho. Além disso, essa paciente tem hidrocefalia. Olha como o terceiro ventrículo dela está balonado. Olha como está dilatado. Olha como o corno temporal, que normalmente nem aparece, olha como ele está bem dilatado aqui. Terceiro ventrículo dilatado. Corno temporal dilatado. Edema transependimário. Tudo isso aqui, ele corrobora o meu diagnóstico de hidrocefalia hipertensiva. Então, é uma paciente que ela tem uma urgência médica. A urgência médica dela é a hidrocefalia. Então, nós temos 2 problemas aqui. Um é a hidrocefalia. O outro é uma lesão de fossa posterior. Mas primeiro, as primeiras coisas. Vamos resolver a urgência médica, que é a hidrocefalia. Então, essa paciente, qual seria a conduta para ela? Olha, essa paciente, a depender do serviço, a gente poderia conseguir uma ressonância com presteza. Se você está no serviço que você consegue uma ressonância com presteza e a paciente não está descompensada, a gente pode até fazer essa ressonância logo para definir numa cirurgia só toda a conduta. No caso, foi feita uma ressonância dessa paciente e a gente observou que, além da hidrocefalia, ela tem essa massa na fossa posterior. Lembrando, é uma lesão intraxial, infratentorial.
tentorial intraaxial, a gente tem, no adulto, nós temos duas opções principais, hemangioblastoma e metástase. Lembrando que metástase é a grande maioria dos casos. Então, aqui deve se tratar de uma metástase. Outra sequência da ressonância, exemplificando melhor essa área hiperintensa aqui. Isso aqui não é tumor, isso aqui é aquele edema que eu falei, o edema vasogênico. E agora, eu uso corticoide, sim ou não? A gente costuma usar. Por quê? Nós temos dois tipos de edema, o vasogênico e o citotóxico. Dois tipos principais. Não são os únicos, mas são os principais. O edema vasogênico é aquele mediado por substâncias vasoativas, substâncias que têm ação sobre o vaso, que vão alterar a permeabilidade vascular. Então, vai ser um edema que ele vai responder muito bem, por exemplo, a corticoide. O corticoide vai ter um efeito sobre esse edema aqui. É o líquido que extravasou através dos vasos e está localizado no intestício, ou seja, fora da célula, no intestício. O outro tipo de edema é o edema citotóxico, aquele edema do AVC, por exemplo, que tem uma fisiopatologia completamente distinta e, por ter uma fisiopatologia completamente distinta, não vai responder a corticoide. Por quê? O edema do AVC, por exemplo, ele é um edema por depressão energética, por falta de ATP, e corticoide não fornece ATP, então não vai resolver. Mas por que esse edema acontece? O edema citotóxico do AVC, por exemplo. Se eu não tenho energia, a bomba de sódio e potássio não funciona. Se a bomba de sódio e potássio não funciona, aquele gradiente sódio mais concentrado no intracelular e sódio fora da célula, ele não consegue se manter. Então, há um aumento de concentração de sódio intracelular. O aumento da concentração de sódio intracelular aumenta a molaridade e água significa água para dentro da célula. Ou seja, as células ficam tumefeitas. Então, diferentemente do vasogênico, do edema vasogênico, onde a água estava no intestício, no citotóxico, a água está intracelular. Dessa forma, corticoide não vai fazer efeito. Não faz corticoide para AVC, que não vai funcionar. Mas corticoide para tumor com edema vasogênico, vai ajudar. É a medida única? Não, mas vai ajudar, vai fazer parte do tratamento também. Essa paciente ela acabou sendo submetida a um exérese dessa lesão, uma microcirurgia para retirada dessa lesão cerebelar e colocação de um DVE. O que é DVE? Derivação ventricular externa. Não é uma tendinocefalia? Só que nessa estratégia aqui, a gente imagina que com a retirada do tumor, eu vou conseguir descomprimir aquele quarto ventrículo e o fluxo licórico vai acabar se restabelecendo de maneira normal. Então, não preciso colocar uma derivação ventricular permanente, digamos assim, por exemplo, uma derivação ventrículo-peritoneal. Eu acabo colocando a derivação ventricular externa porque ela vai ter um caráter transitório. A gente vai deixar ela transitoriamente, assim que o paciente restabelecer e eu perceber que ele consegue ficar sem aquela derivação, eu retiro, saco fora. Então, isso aqui é o aspecto de tomografia pós-operatória. Veja aqui, nós temos a abertura no crânio que foi realizada para a retirada da lesão, e perceba que esse branquinho aqui é o catéter. Veja que ele vai lá dentro do ventrículo. Perceba que, diferentemente da tomografia inicial, onde a gente não via nenhum espaço, aqui eu já consigo ver, olha aqui, ó, a fissura silviana, consigo ver sulcos, já tem espaço. Olha o terceiro ventrículo, que agora está em formato de fenda, não está mais balonado. Isso aqui fala para mim que a hidrocefalia foi resolvida. Próximo caso, 30 anos, mulher, queixa de dor de cabeça há 1 ano. Uma cefaleia em queimação na região frontal e parietal esquerda. De moderada intensidade, há cerca de 1 ano. Olha a idade dela, 30 anos. Então ela não tem, a idade não vai chamar atenção pela idade, né? Tudo bem. Mas essa dor de cabeça há 1 ano, que tem pouca melhora com o uso de analgésico. E revela 2 episódios de nível de consciência. A gente não consegue caracterizar se foi bem uma crise convulsiva. Olha, ela teve 2 episódios de perda de consciência. Eu entendo que síncope é um diagnóstico diferencial da cardiologia, né? A gente sabe que síncope é uma coisa da cardiologia. Ou é doença estrutural do coração, ou problema elétrico do coração. Mas, uma história de perda de consciência, que eu tenho dúvida do que seja, será que isso foi uma crise convulsiva? Ela fala que não teve liberação esficteriana, não teve nenhuma bala, nem cialorreia, mas não dá pra gente saber. É uma cefaleia de início recente, apesar da paciente ter menos de 50 anos. Ela já teve 2 episódios de crise convulsiva, ou melhor, 2 episódios de perda de consciência, e não vem melhorando com o analgésico simples. Isso me preocupa. Para mim, essa história é uma história que merece atenção. Tem sinal de alarme.
não tem comorbidades, negatabagismo, tudo bem. Exame geral dela normal. Exame neurológico. A paciente estava desorientada no tempo e estava orientada no espaço, mas estava desorientada no tempo. Isso aqui sim, é uma alteração do exame neurológico e é formalmente um sinal de alarme. Essa paciente vai precisar de tomografia de crânio. Só que, não infrequentemente, os pacientes não leem os livros. E, nesse caso, ela não leu o livro, não viu que precisava inicialmente de uma tomografia de crânio. Ela já veio, porque outro colega pediu, com uma ressonância. Facilitou a vida, tudo bem. Aqui é uma ressonância T1 sem contraste, né? Onde eu consigo observar que há algo que parece ter um efeito de massa nessa região frontal esquerda. Quando eu vejo o T2, eu percebo que sim, realmente tem uma lesão aqui, com a base de implantação dural, e uma área de edema, possivelmente vasogênico, né? Porque polpa ou córtex tem esse aspecto de dedo de luva. Um edema vasogênico. Nossa, um tumor. O FLAIR, onde eu consigo ver melhor essa área de edema. E aqui, um T1 com contraste. Olha só, a lesão ela tem um aspecto extraaxial, supratentorial, e tem essa base de implantação com aquela famosa cauda dural. Olha, eu falei supratentorial, extraaxial, eu dei a opção de tumor de hipófise e meningioma. Isso aqui é um meningioma, né? Tem até base dural, implantação dural, cauda dural, meningioma. A hipótese diagnóstica é de meningioma. Outra imagem, uma reconstrução coronal e uma reconstrução sagital. Corticoide vai ajudar essa paciente? Ela tem edema vasogênico. Pode ser que ajude. Pode ser que ajude. Enquanto ela não vai se submeter à cirurgia, o corticoide pode ajudar. O corticoide não tira o tumor, né? O tumor permanece lá, mas eu reduzo o efeito de massa ocasionado pelo edema. Eu reduzo o edema e posso melhorar temporariamente a paciente. Pode ser interessante no pré-operatório. Essa paciente também foi submetida a essa ressecção desse tumor, que parece ser um tumor dela esfenoide à esquerda, o meningioma dela esfenoide à esquerda, sem intercorrências. Tudo aconteceu tudo bem, tudo tranquilo. E esse aqui é o aspecto pós-operatório. Veja que no pós-operatório, o tumor foi completamente removido, só que a área de edema permanece, que leva um tempo para poder regredir. Leva um tempo para regredir. Eu percebo que permanece aí, mas o tumor não está mais. Com o tempo, esse edema vai acabar desaparecendo. Outro caso, paciente, homem, 22 anos, tem dificuldade para engolir e fraqueza nos 4 membros. Ele queixou que ainda esse ano teve uma fraqueza progressiva. Olha a palavra progressiva aqui novamente. Nossa, então o paciente tem uma queixa de dificuldade para engolir, progressiva no último ano, e tem uma queixa de fraqueza. Nossa, ele tem déficit neurológico até dizer chega, né? E a admissão no hospital, ele veio na cadeira de rodas e em uso de sonda nasointeral. Paciente neurologicamente bem comprometido. Aqui ninguém vai ter dúvida que esse paciente precisa de investigação por imagem. Não tem comorbidades, não usar medicação, não tem histórico familiar relevante. Exame geral dele era bom, tranquilo. Agora, de exame neurológico, ele tinha múltiplas alterações de pares cranianos, né, uma hipoestesia à esquerda, território do primeiro e segundo ramo trigeminal esquerdo. Tinha um sexto nervo craniano à esquerda, tinha um sétimo nervo craniano à esquerda, e tinha uma elevação de palato assimétrico com desvio para a direita, ou seja, tinha uma alteração de pares baixos à esquerda. Nossa, ele tem grande parte dos pares cranianos à esquerda alterados. Olha, tem um lugar que eles estão todos juntos, que é o assoalho do quarto ventrículo. É uma lesão que pode ter, assim, se eu fosse topografar essa lesão, eu topografaria no tronco, né? É o local onde todas as estruturas estão, digamos assim, relacionadas espacialmente. Associada ainda com uma tetraparesia grau 3. Nossa, tetraparético ainda. Então, quer dizer que ele também tem um acometimento do trato córtico-espinhal bilateralmente. Realmente, essa lesão parece estar no tronco. É uma lesão que parece estar no tronco encefálico. Tudo bem. Não tem alteração de coordenação, joia.
Esse paciente aqui, ele está no consultório, né? No consultório. Lembra que eu falei, se o ambiente é consultório, eu já vou pedir uma ressonância com contraste. Eu não vou pedir tomografia aqui, pedir ressonância com contraste, é no consultório. Não parece ter uma, digamos assim, emergência médica. Então, pedi logo uma ressonância, foi isso que a gente fez. Essa foi a ressonância dele. Perceba que a nossa suspeita pela clínica bate com a imagem. Tem uma lesão intraxial. Olha só, aqui percebe, a gente vê um tronco aqui, ó, e do tronco sai uma lesão. Se a gente seguir aquelas opções que eu acabei dando para vocês lá no início, isso aqui a gente classificaria como glioma de tronco, né? Uma lesão no tronco, glioma de tronco. Caramba. E se opera, então, lesão no tronco? Será que se opera? Se opera, né? Dependendo da lesão. Obviamente, existem lesões que são irressecáveis, que são inoperáveis. Não é o caso dessa. Esse paciente foi submetido à cirurgia. Como essa lesão aqui, ela fica na região, na fossa posterior, a gente faz um acesso à fossa posterior. Os acessos à fossa posterior, eles são feitos por trás, né? A gente vai pela região suboccipital, faz a craniotomia suboccipital para ter acesso à lesão. Então, vamos ver aqui alguns aspectos intraoperatórios. Isso aqui é a posição do paciente, ele fica com a cabeça fletida e lateralizada, onde a gente faz a incisão nessa região aqui. A gente abre essa musculatura da porção posterior do pescoço. A gente abre essa estrutura e faz uma craniotomia suboccipital. Quando a gente faz a craniotomia, é essa imagem aqui, que eu vou colocar como 1, essa imagem aqui, que a gente vai acabar vendo. Então, veja bem, eu vejo o cerebelo de um lado, o cerebelo do outro, e já que de cara eu vejo um bulge, né, um abaulamento do tronco, bem na região do bulbo. Só que geralmente não é interessante que a gente acabe manipulando toda e qualquer região do bulbo. O bulbo tem o centro cardiorrespiratório, tem estruturas muito importantes nele. No tronco encefálico, a gente acaba fazendo estudo, entrando por algumas áreas tecnicamente silentes, que a gente chama de zonas de segurança do tronco, né? Onde a gente vai conseguir entrar sem adicionar déficit ao paciente. Nesse caso especificamente, a gente acabou optando por entrar, como essa imagem 2 demonstra, pelo assoalho do quarto ventrículo. A gente fez um acesso pelo assoalho do quarto ventrículo e acessou por aí a lesão. A partir daí foi feita a cirurgia. Esse aqui é o aspecto final da cirurgia, onde a gente vai lá e fecha a aracnoide novamente e vai fechar a duramata novamente. Vai reconstruir todos os planos para evitar a fístula dicórica. Aqui o aspecto pós-operatório. Lesão 1 é a lesão pré-operatória e o 2, o aspecto pós-operatório. A gente conseguiu uma ressecção bem ampla, mas não total. Aqui, na posição, nas imagens de cima, nós numeradas como 1, na linha número 1, nós temos o aspecto pré-operatório e na linha 2, nós temos o aspecto pós-operatório. Perceba que parte da lesão no bulbo ficou. E por que ficou essa lesão? Ora, é porque, como eu falei, o bulbo é o centro cardiorrespiratório. No ato intraoperatório, esse paciente, a manipulação dessa região, ele começava a apresentar uma bradicardia muito importante, o que acabou limitando a nossa ressecção. Em neuro-oncologia, a gente sempre preza por o que a gente chama de equilíbrio oncofuncional. A gente não vai fazer ressecção do tumor a despeito de qualquer consequência, porque o objetivo primordial é sempre manter o paciente neurologicamente intacto, ou melhorar o estado pré-operatório dele. Bem, esse paciente acabou evoluindo de maneira bem satisfatória. Ele evoluiu com a melhora do déficit motor, também uma melhora do déficit paracraniano, e hoje ele é capaz de deambular e de deglutir. Felizmente, no histopatológico veio com um astrocitoma pilocítico. É um tipo de astrocitoma benigno. Costuma ter uma evolução benigna, quando a ressecção é feita de maneira completa. Então, a gente vai acabar observando que esse paciente acabou tendo um resíduo, né? Então, vamos observar esse resíduo, como é que ele vai se comportar ao longo do tempo. Mais um paciente. Outro homem, 29 anos. Esse paciente tem uma queixa de perda visual súbita do olho direito há uns 8 dias, associada a uma cefaleia moderada. Ele nega que tivesse sintomas visuais previamente.
Refere ainda que há mais ou menos 6 meses ele vem apresentando com disfunção erétil. Exame neurológico, no olho direito, ele só tem percepção luminosa e o olho esquerdo está normal. Não tem alteração na papimetria por confrontação, naquele olho onde ele tem visão, e não tem também alterações de outros pares cranianos. Não tem alteração de força, não tem alteração de sensibilidade ou de equilíbrio. Então, basicamente, é um paciente com déficit visual. E, assim, uma história de que talvez surgir algum déficit hormonal aí, por essa alteração de disfunção erétil num paciente tão jovem. Também não é um paciente que a gente vá... a gente poderia pedir para ele uma tomografia de crânio, né? Mas, nesse caso, a gente acaba optando por uma ressonância com contraste, porque a gente ia conseguir essa imagem com relativa rapidez. Aqui a gente observa uma lesão supraepitelial na topografia da hipófise. Veja que interessante que o tumor ele teve um crescimento mais para a direita, né, um crescimento excêntrico, um crescimento preferencialmente para o lado direito, lateralizado, e acabou comprimindo essa estruturazinha aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, é o aparato óptico. Veja que ele está comprimindo mais o nervo óptico à direita do que à esquerda. Talvez isso justifique o déficit motor dele. Então, a lesão que ocupa toda a célula, né, indo de fora a fora, com alguma invasão do seio cavernoso, bilateralmente. E veja que essa lesão, ela dá de cara para o seio senoidal. Se a gente lembrar lá daquele esquema que a gente mostrou no início da nossa conversa, vocês vão perceber que isso aqui deve ser um adenoma de hipófise. Nesses casos, atualmente, a gente acaba optando por uma abordagem transfenoidal. A gente acaba entrando pelo nariz. Opera esses casos através de um vídeo, né, de uma câmera, que é inserida no nariz do paciente, e a gente acaba operando pelos orifícios naturais. Aqui são alguns aspectos intraoperatórios. Nesse caso, a gente acaba optando por usar um dispositivo chamado neuronavegador, onde a gente vai e faz um mapeamento. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver sendo realizado o mapeamento do paciente, né? Então, o paciente é mapeado. E o que é esse neuronavegador? O neuronavegador é como se fosse um GPS intraoperatório, onde eu utilizo um probe, né, um apontador, e eu vou vendo na imagem em que região, com qual região eu estou trabalhando. Isso é relativamente útil, porque eu consigo localizar, por exemplo, onde, você perceber, o tumor ele fica exatamente entre essas duas estruturinhas aqui, ó. Isso aqui são as carótidas. Ou seja, o tumor fica exatamente entre as duas carótidas. Então, tem uma estrutura muito importante, muito nobre, com uma relação anatômica muito importante com o tumor. Então, acaba aumentando um pouco a nossa segurança o uso de dispositivos como o neuronavegador. E aqui, essa imagem aqui, e essa maior, representando o layout da cirurgia. Geralmente, a equipe cirúrgica é composta por um neurocirurgião e um otorrino. E através, aqui está o nariz do paciente, né, ó, pintando aqui o nariz do paciente, através do nariz do paciente é inserido os instrumentos e a câmera para poder ser feita a abordagem. Isso aqui é o aspecto pós-operatório da lesão. À esquerda, o tumor, à direita, com o tumor ressecado. Vamos para mais um caso. Paciente, 58 anos, cefaleia holocraniana, moderada intensidade, diária, 3 meses. Poxa, isso aqui que vem piorando progressivamente. Deixa eu falar, progressivamente, em oncologia, ela é usada frequentemente. E há 15 dias iniciou em paralisia à esquerda. Nossa, esse paciente aqui tem, só na história, ele tem, a história dele toda é o sinal de alarme, né? É um paciente com mais de 50 anos, com a cefaleia de início recente, cefaleia crônica, né? Porque ela é quase diária nos últimos 3 meses, que vem piorando progressivamente, e que há 15 dias iniciou um déficit motor. Só é sinal de alarme essa história dele, né? Ao exame, ele tem justamente uma hemiparesia desproporcionada, onde o membro inferior esquerdo é pior que o membro inferior direito. Quando a gente fala de déficits desproporcionados, a gente geralmente costuma falar de déficit por doenças mais corticais, né? Porque geralmente, quando assim, tem um AVC, alguma coisa que pega cápsula interna, ele vai ter um déficit mais proporcional. Déficit desproporcional fala a favor mais de lesões mais corticais. Então, tudo bem. Através dessa estrutura aqui eu consigo, olha, deve ter alguma lesão no lobo frontal
Desculpa, aqui eu botei membro inferior direito, mas é membro inferior esquerdo, né? Membro inferior esquerdo pior que o membro superior esquerdo. Membro superior esquerdo. Vou corrigir aqui. Tá. E aqui a imagem desses pacientes. Ele tinha uma lesão realmente frontal. Uma lesão frontal. Direita. Compatível com a nossa hipótese diagnóstica. E aqui é interessante que a gente, algumas vezes, no ambiente no nosso país, por exemplo, a gente não tem sempre aquele dispositivo que eu mostrei que chama neuronavegador. E em neurocirurgia, cirurgia minimamente invasiva é sinônimo de neurocirurgia guiada por imagem. Eu tenho que ter alguma coisa, algum dispositivo, fazer uma cirurgia guiada por imagem para poder me valer de abordagem menos invasiva, de abordagem de cirurgias menos invasivas. Porque, por exemplo, se perceber uma cirurgia abdominal, eu consigo fazer uma incisão e procurar patologia. No cérebro, não. Eu não consigo procurar a patologia. Eu tenho que abrir exatamente em cima. Se eu não tenho um dispositivo onde eu consigo abrir exatamente em cima da lesão, eu vou precisar abrir maior, fazer abordagens maiores. Nesse caso, a gente acabou se valendo de um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui na faculdade, que é um aplicativo onde a gente consegue fazer a localização de maneira precisa. Então, perceba que o aplicativo, ele meio que projeta, né, a imagem no paciente, e eu consigo aqui, ó, apontar no intraoperatório exatamente onde está a lesão. A lesão está aqui. Então, não preciso fazer uma abertura grande. Eu faço uma abertura pequena. Uma abertura pequena em cima da lesão. Então, aqui eu tenho um aspecto pré-operatório e aqui o aspecto pós-operatório, a lesão ressecada. Isso aqui também faz parte da nossa filosofia de tratamento de tumores, né? A gente faz a menor abordagem necessária para a retirada daquele tumor. Vamos a outro paciente. 22 anos, cefaleia holocraniana de forte densidade há uma semana. E há um dia vem apresentando vômitos. Exame neurológico dele, olha o papiledema aqui, ó. Foi feito fundo de olho e observado papiledema. Papiledema para a gente significa hipertensão intracraniana com uma certa cronicidade. Lembrar que hipertensão intracraniana aguda não dá papiledema, né? Por isso que ninguém faz fundo de olho no trauma. Ah, vou fazer aqui um paciente chegou agora com um hematoma extradural e eu vou fazer um papiledema, ou vou fazer um fundo de olho para ver se tem papiledema, se tem hipertensão intracraniana. Não vai funcionar. Papiledema significa hipertensão intracraniana crônica, né? Ou seja, tem alguns dias de instalação aí. O paciente tinha papiledema. Sinal de alarme. Feita a imagem dele, uma tomografia sem contraste, e observado, olha a hidrocefalia aqui, ó. Terceiro ventrículo balonado, edema transependimário, né? Dilatação ventricular. Olha o corno temporal dele como está dilatado. Corno temporal dilatado, hidrocefalia aguda. Você não consegue ver um suco, olha, não tem um suco aqui na superfície do cérebro dele. Hidrocefalia aguda. Quando eu vejo a reconstrução sagital, eu percebo que ele tem uma lesão aqui na região da pineal. Essa lesão acaba obstruindo o quê? O aqueduto de Sylvius. Então, o fluxo licórico que acontecia normalmente, ou seja, o líquor que saía do terceiro ventrículo, ia para o quarto ventrículo e ganhava o espaço bracnoide através dos forames de luz que a imagem diz, isso não acontece mais, porque o tumor fechou o aqueduto. Se o tumor fechou o aqueduto, o paciente acabou evoluindo com hidrocefalia aguda. Esse paciente aqui também tem dois problemas, né? Tem um tumor, além de ter o tumor, tem hidrocefalia. Só que, diferentemente daquele outro paciente, que eu mostrei o primeiro caso, que também tinha tumor e hidrocefalia, naquele paciente eu vislumbrava a possibilidade de fazer a ressecção do tumor, no curto prazo ele recobrar a circulação licórica. Aqui a lógica não é mais ou menos, não é essa. Nesse caso aqui, a gente vai precisar, primeiro que ele está já com sinais de descompensação, de hidrocefalia, muito importante. Esse paciente pode evoluir de maneira desfavorável a qualquer momento. Então, eu tenho que resolver o quanto antes a hidrocefalia. E depois, que pela característica dessa hidrocefalia, que é por obstrução do aqueduto de Sylvius, eu tenho uma cirurgia que eu faço meio que uma roubadinha. O que é isso? Aqui, o problema não é o líquor que não consegue ganhar o espaço subaracnoide. Então, eu vou fazer um desvio. Aqui no assoalho do terceiro ventrículo,
o assoalho do terceiro ventrículo ele é bem fininho. Então, se de repente eu fizesse um furo aqui no assoalho do terceiro ventrículo, eu conseguiria comunicar o terceiro ventrículo com a cisterna pré-pontina. E tem uma cirurgia que faz exatamente isso, chama terceiro ventriculostomia. A gente vem com uma câmera, faz um furinho no osso, vem com a câmera através desse furinho, passa pelo forame de Monro e chega até o assoalho do terceiro ventrículo, onde a gente faz o furinho, a terceira ventriculostomia, e promove a comunicação do terceiro ventrículo com a cisterna pré-pontina. E foi exatamente isso que a gente fez. Nesse caso também, eu aproveito o mesmo ato cirúrgico, já faço o quê? Já faço a biópsia. Eu torno a câmera para a porção mais posterior e já faço a biópsia. Então, eu faço em vermelho aqui, demonstrando a terceira ventriculostomia, e em amarelo, o que seria a biópsia, né? Então, resolvo os dois problemas do paciente, a biópsia e a hidrocefalia, em um ato cirúrgico só, também minimamente invasivo. Aqui uma imagem exemplificando a abertura que a gente faz no crânio, o endoscópio que é inserido e o local onde é feita a terceira ventriculostomia. Vou passar aqui rapidinho um vídeo do que seria o ato operatório. Então, a gente insere um catéter de Folgart, faz o furinho. Olha aqui, ó, isso aqui são os corpos amilares, viu? Um corpo amilar, outro corpo amilar. Entre eles, nós temos o ponto onde a gente vai fazer o tubo cinério, o ponto onde a gente vai fazer a abertura do nosso assoalho do terceiro ventrículo. Quando a gente faz a abertura, a gente dá uma dilatada nessa abertura, para poder essa abertura ficar maior, né? E a gente retira o nosso Folgart, né? Opa. E aqui demonstrando o aspecto pós-operatório. Veja aqui o furinho. Ao final ele fica com esse aspecto de bandeira, né? Bandeira como se fosse uma bandeira balançando. Isso fala a favor do que o fluxo entre o terceiro ventrículo e a cisterna pré-pontina foi estabelecido com sucesso. Bem, eu não poderia finalizar sem falar de radiocirurgia. Radiocirurgia é uma modalidade terapêutica também para os tumores intracranianos que a gente usa com muita frequência. Todo paciente ele vai acabar sendo discutido de maneira multidisciplinar e vamos chegar os diversos especialistas, né? Neurocirurgião, oncologista, radioterapeuta, todas as subespecialidades médicas envolvidas no tratamento do paciente, a gente acaba discutindo isso e, de certa forma, moldando qual é a melhor opção de tratamento do paciente. Porque a cirurgia não é a única opção de tratamento. Geralmente, esses pacientes vão ser tratados de maneira multidisciplinar. Então, aquela paciente da metástase, possivelmente, o tratamento dela não acaba na cirurgia. Ela vai ser submetida à radioterapia e à quimioterapia, por exemplo. A radiocirurgia é uma outra modalidade terapêutica, que, assim como a radioterapia, também usa radiação. Tanto a radioterapia quanto a radiocirurgia utilizam radiação. O que é radiocirurgia, no final das contas? Basicamente, a gente vai ter dois aparelhos, né, o LINAC e o Gamma Knife, que eles vão fornecer uma alta energia, uma alta radiação em um espaço bem definido. E o bem definido que eu falo é milimetricamente bem definido. Então, o paciente, por exemplo, nesse aparelho aqui, que chama Gamma Knife, ele vai ficar deitado nessa mesa aqui. Essa mesa, na verdade, é um robô. O paciente fica com a cabeça fixada aqui nessa estrutura, deitado nesse robô. Então, esse robô, o médico, a equipe médica, faz o planejamento do tratamento e esse robô vai performar o tratamento planejado pela equipe médica. Aqui é uma figura esquemática. Lá dentro do aparelho, várias fontes de cobalto vão acabar emitindo raio gama, radiação de alta energia, que vão ser direcionadas para um único ponto. Então, o robô vai posicionar o paciente de forma que a lesão
fique centrada exatamente nesse ponto a ser tratado. Então, em uma única sessão, a gente trata o tumor. É uma maravilha, né? Você consegue tratar o tumor sem precisar fazer uma incisão sequer no paciente. Só que, infelizmente, isso não é uma modalidade de tratamento que a gente vai usar em todos os casos. Vamos usar em alguns casos. E daí a importância da gente acabar discutindo em equipe multidisciplinar qual a melhor opção terapêutica para o paciente. Vou mostrar só alguns casinhos aqui de radiocirurgia. Então, por exemplo, um paciente de 65 anos, uma taxa de pulmão, que já vem seguindo há 3 anos, e de repente apareceu essa lesãozinha aqui. Uma lesão bem pequenininha, frontal, direita, bem próximo do giro pré-central, que é a área motora primária. Assim, uma opção seria uma lesão única, só tinha essa lesão só. Uma opção seria abrir o paciente e retirar essa lesão. Só que é uma lesão bem pequenininha, uma lesão passiva de radiocirurgia. Então, ele foi tratado com radiocirurgia. Então, em um dia só, a gente foi lá, fez tratamento, e a lesão, no segmento de 3 anos, já não existe mais. Desapareceu. Uma maravilha, né? Mas, por exemplo, se a opção não seria... Isso aqui não seria uma opção de tratamento para aquele primeiro caso, uma lesão com efeito de massa importante. Porque a radiocirurgia depende de ser lesões pequenas. Aqui, por exemplo, lesão hipercapitante na fossa posterior. Uma lesão centrada no meato acústico interno. Olha o aspecto que eu não falei, que é o aspecto de sorvete, né? Olha aqui o cone do sorvete e a bola de sorvete aqui. Isso é bem sugestivo de chivanoma. Esses tumores a gente acaba operando em grande parte das vezes. Mas vão ter pacientes que não querem operar. Eles preferem fazer radiocirurgia. Foi feito nesse paciente de 50 anos, com hipoacusia direita. Veja que ao longo do tempo, com 3 anos, o tumor ele é menor. Ele foi crescendo, foi murchando, né? Ele está menor do que ele era a apresentação. É uma opção de tratamento para todos os casos? Repito, não. Vai depender da decisão da equipe médica. Então, vamos finalizar. Uma mensagem final aqui, um take-home message. Primeiro, o diagnóstico é feito com tomografia na urgência e ressonância com contraste em casos eletivos. Hipótese diagnóstica, a gente vai dar mediante em qual grupo o paciente está, do ponto de vista de idade e de localização. É criança, é adulto, é supratentorial, é infratentorial, intraxial ou extraxial. Lembrar da cefaleia secundária, né, e dos sinais de alarme da cefaleia secundária, que vão acabar indicando um exame de imagem para a gente investigar esse paciente. E dos tratamentos, que vão acabar tendo como objetivo comum o tratamento do efeito de massa e da hidrocefalia. Lembrar ainda que o corticoide pode ser usado em edema vasogênico e que o tratamento completo ele é feito de maneira multidisciplinar. Ele não é feito com cirurgia exclusivamente. Uma imagem final aqui do nosso grupo de tumores. E meus agradecimentos. Obrigado. Se alguém quiser mandar uma dúvida ou mensagem, está aqui meus contatos. Olá de novo, professor. Voltei. Agradeço a aula, foi muito boa. Espero que todos que estejam assistindo tenham aproveitado. E quero me despedir deixando aqui os nossos sinceros agradecimentos novamente. E abrir a fala final para o senhor, se o senhor quiser se despedir novamente, né, dos telespectadores. E também fazer uma propaganda de Sergipe, quem sabe. Fica aí aberta, à vontade. Então, vou agradecer novamente pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso participar desse evento. Desejo sucesso. Com certeza vai ser um sucesso, vai ser muito bacana a programação. Parabéns à organização e muito obrigado. Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, deixei meus contatos. Pode entrar em contato tranquilamente. Sou bem acessível aí. Respondo todo mundo que manda mensagem. Abração. Abraço, professor.